Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Mais uma vez é uma grande alegria poder recebê-los aqui para nós estudarmos a Palavra de Deus. O objetivo deste canal não é outro senão incentivar você a estudar cada vez mais as Escrituras, estudar cada vez mais a Palavra de Deus, ter mais comunhão com Deus, ter mais momentos de contato com a Bíblia. Afinal de contas, nós vivemos no tempo do fim. Eu não me canso de dizer isso, nós estamos vivendo no tempo do fim e o momento é de nós nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus. Então, o objetivo deste canal é esse. Então, que você possa acompanhar esse vídeo até o final, para que assim você consiga ter mais conhecimento e também mais motivação para aprender cada vez mais e mais das Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você também, se caso você ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho de notificações. Nós sempre estamos postando vídeos aqui. E que você possa compartilhar também, se você gostou desse conteúdo, para que outras pessoas possam ser motivadas a estudar a Bíblia conosco. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto que vira e mexe, ele aparece aí nas redes sociais, no YouTube, nas publicações, nas postagens, que é o seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Eu, quando me batizei na Igreja Adventista, isso há 10 anos atrás, de vez em quando eu ouvia falar sobre esse assunto, de que a Igreja Adventista era uma seita, porque tinha algumas doutrinas que são diferentes da maioria dos cristãos, principalmente no Brasil. A maioria das igrejas cristãs hoje, pentecostais, presbiterianas, batista e outras denominações, de fato as doutrinas adventistas elas são diferentes das que professam a maioria desses cristãos. Então por isso nós somos acusados de ser seita. E vira e mexe pessoas publicam vídeos fazendo essas acusações contra o povo adventista, dizendo que os adventistas são seitas porque professam determinadas doutrinas, ensinam determinadas doutrinas. Então eu peguei algumas doutrinas aqui, que são as mais controversas, para a gente analisar dentro da Palavra de Deus. E assim a gente entender realmente se a Igreja Adventista é ou não uma seita, é um movimento sectário. Para nós iniciarmos aqui essa nossa reflexão, primeiro vamos entender o conceito de seita. O que é uma seita? O que é ser uma seita? Então, quando a gente vai na internet, a gente pesquisa, ali tem vários dicionários, né, que nos ajudam a entender isso. Diz o seguinte: seita, de forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrina ideológica, sistema filosófico, religioso ou político divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominantes. Então isso é uma seita. Então a seita são grupos que professam doutrinas diferentes, divergentes da correspondente doutrina. Então, como a gente está falando de cristianismo, de Deus, né, de Bíblia, então a gente tem que analisar se as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia elas são diferentes da correspondente doutrina bíblica deste livro aqui. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Certo? Então, o primeiro ponto. Eu separei aqui alguns pontos, são 5 pontos. Existem outros, talvez que você possa conhecer aí, que eu não trouxe aqui para que o vídeo não fique muito longo, mas eu separei aqui os principais pontos doutrinários nos quais as pessoas nos acusam de que não encontram base bíblica e por isso nós somos uma seita, porque professamos e ensinamos esses pontos. O primeiro: os adventistas do sétimo dia são seita porque guardam o sábado. Certo? Então, nós somos considerados seita porque guardamos o sábado. Queridos, o sábado, ele está na Bíblia de capa a capa. De Gênesis ao Apocalipse, você encontra a doutrina do sábado. Então, nós somos seita porque guardamos o sábado? O sábado ele já aparece no 2º capítulo do primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Vamos ler esse texto, diz o seguinte:
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então nós somos considerados seita porque guardamos o sábado, mas o sábado está na Bíblia. Está em Gênesis, capítulo 2, verso 1 a 3. O sábado foi dado por Deus para a humanidade antes do pecado. Antes do pecado. Nós somos seita porque guardamos o sábado, mas o sábado está nos 10 mandamentos. No decálogo, Deus ordena a guarda do sábado. Vamos ler Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, diz o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás nele toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então nós somos seita porque guardamos o sábado, mas o sábado está nos 10 mandamentos. Está no decálogo. Deus diz que o sábado é um sinal entre ele e o seu povo. Isso está em Ezequiel, no capítulo 20, verso 20, que diz o seguinte: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado servirá como um sinal entre o Deus e o seu povo. Isso está na Bíblia. Então nós somos seita porque guardamos o sábado. Queridos, algumas pessoas dizem assim que Jesus Cristo transgrediu o sábado, que Jesus Cristo aboliu o sábado. Isso é um absurdo, porque Jesus Cristo ele guardou toda a lei, porque se ele fosse um transgressor da lei, ele não poderia jamais ter sido nosso Salvador. Jesus foi obediente em tudo, até a morte de cruz. Jesus Cristo ele guardou o sábado. Isso está em Lucas, capítulo 4, verso 16, que diz o seguinte: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Lucas, que era um gentil, ele não era um judeu. O evangelista Lucas era um gentil. Ele fez questão de registrar no seu evangelho que Jesus Cristo guardava o sábado. No mesmo capítulo 4, só que agora no verso 31, diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava em qual dia? No sábado. Alguns dizem que o sábado foi abolido na cruz, porém nós vemos as mulheres que seguiam Jesus guardando o sábado após a sua morte na cruz. Olha que coisa interessante. O mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 23, versos 53 a 56, diz o seguinte: E tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E era o dia da preparação. Que dia que era o dia da preparação? O dia de sexta-feira, o dia em que Cristo morreu. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viam um túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então esse texto está dizendo que as mulheres e todos os cristãos, eles guardavam o sábado, continuaram guardando o sábado, mesmo após a morte de Jesus Cristo na cruz. E você sabe que os evangelhos eles foram escritos décadas depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, o evangelista Lucas ele fez questão de registrar aqui que essas mulheres guardavam o sábado segundo o mandamento. Que mandamento? É o mandamento lá de Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, que nós lemos. Será que os apóstolos eles guardavam o sábado? O apóstolo Paulo, que se converteu após a morte e ressurreição de Cristo, ele guardava o sábado? Olha o que está escrito em Atos, capítulo 18, verso 4. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. O apóstolo Paulo ele ia às sinagogas no sábado, ele ensinava, ele pregava sobre Jesus Cristo no sábado.
Em outro texto, em Atos capítulo 16, verso 13, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E ausentando-nos, falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Você vê o apóstolo Paulo e os demais discípulos de Jesus, no dia de sábado, procurando um lugar calmo para poder adorar a Deus através do estudo da palavra. Continuaram guardando o sábado. E veja, meus irmãos, que a Bíblia nos diz que nós vamos continuar guardando o sábado até na nova terra. Isso está em Isaías capítulo 66, versos 22 e 23, que diz o seguinte: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aí fica a pergunta, então quer dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela é uma seita? Porque guarda o sábado, mas o sábado está na Bíblia. Você vê que nós lemos textos aqui de Gênesis, Êxodo, lemos o Evangelho de Lucas, lemos o livro de Atos dos Apóstolos, lemos Isaías. Tem vários outros textos que falam da santidade do sábado. Agora, a maioria dos cristãos hoje guardam o domingo. E você não vai encontrar um único texto sequer ordenando a guarda do domingo. Então, quem é que é seita? São aqueles que guardam o mandamento, segundo está na palavra de Deus, ou são aqueles que guardam um dia que não existe na Bíblia em lugar nenhum? Vamos pensar sobre isso. O segundo ponto em que nós adventistas somos acusados de ser seita, porque nós acreditamos e ensinamos na doutrina da mortalidade da alma, ou do sono da morte. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, que Deus disse que o ser humano, se ele pecasse, ele certamente morreria. Olha o que diz esse texto. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, o que vai acontecer? Certamente morrerás. O que a maioria dos cristãos hoje acreditam e ensinam? Que o ser humano ele tem uma alma imortal, que quando ele morre, ele se desprende, essa alma se desprende do corpo. Se a pessoa for boa, vai para o céu, se for mal, má, vai para o inferno. Só que, ao ensinar isso está em contradição com a palavra de Deus, porque Deus está dizendo aqui que se o ser humano pecar, ele vai morrer. Que história é essa de que a pessoa morre, mas não morre? Então nós somos seita porque acreditamos que a pessoa, quando morre, ela morre. Assim como está na palavra de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Vamos ler esse texto, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, vida eterna só tem aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Se a pessoa não aceita Jesus como Salvador, se a pessoa ela morre em iniquidade e pecado, morre perdida, a alma dela não vai se desprender para o inferno e a pessoa vai ficar lá queimando eternamente, porque para ela ficar lá queimando eternamente, ela precisa ter uma alma imortal. E imortalidade é um atributo exclusivo de Deus. E Ele concede-nos isso, o que o texto está dizendo, gratuitamente através da sua graça, àqueles que aceitam a Jesus. A pessoa que não aceita Jesus, ela vai morrer. Ela vai deixar de existir. Ela não mais vai ser achada. O profeta Ezequiel é bem claro em dizer que a alma, né, a alma na Bíblia quer dizer pessoa, e não algo imaterial que se desprende do corpo. A alma que pecar, essa morrerá. Isso está em Ezequiel capítulo 18, verso 20, que diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. Está muito claro esse texto. Só que nós somos ridicularizados porque afirmamos com base na Bíblia que a pessoa quando morre entra num estado de inconsciência comparado ao sono. Meus amigos, nós ensinamos e acreditamos isso porque está na Bíblia.
O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, verso 35 e 39, Cristo compara a morte a um sono, a dormir. No contexto ali da ressurreição da filha de Jairo, um chefe da sinagoga, está escrito o seguinte em Marcos 5,39, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? E no verso 39 diz assim, ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha aí Jesus comparando a morte ao sono. No Evangelho de João, no capítulo 11, versos 11 a 13, está escrito o seguinte, isso dizia e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Aqui é o contexto da ressurreição de Lázaro. Mas vou para lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supõem que tivesse falado do repouso do sono. Então, meus amigos, nós somos seita porque acreditamos que a morte é comparada a um estado de inconsciência, comparado ao sono. É como se a pessoa estivesse, por exemplo, em coma, inconsciente. Ela não sabe de nada, ela não tem conhecimento algum. Paulo disse que os mortos em Cristo estão dormindo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 14. Vamos ler, diz o seguinte. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia quem? Os que dormem. Veja, nós somos ridicularizados porque acreditamos na mortalidade da alma. E porque acreditamos que o estado da morte é um estado de inconsciência. Mas isso está na Bíblia. Muito claro. Está na palavra de Deus. Queridos, vamos prosseguir aqui. Diz o seguinte, que nós dizem, que nós somos considerados como seitas porque ensinamos princípios de saúde. Então nós somos considerados seitas porque pregamos princípios de saúde, como por exemplo se abster de certos alimentos. A carne de porco é um deles. Meus amigos, isso está na Bíblia. Levítico capítulo 11, versos 7 e 8 diz o seguinte, também o porco, porque tem umas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis e nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Então a palavra de Deus é bem clara. Deus nos proíbe de comer carne de porco. No livro de Isaías, capítulo 66, verso 17, ali diz que Deus ele se irrita com aqueles que o desobedecem. De que forma? Comendo carne de porco. Vamos ler, diz o seguinte. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após outros deuses, que está no meio, que comem carne de porco, que fazem coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Olha isso, então a palavra de Deus está nos dizendo que o Senhor ele se irrita quando as pessoas elas comem esse tipo de animal impuro que a palavra de Deus proíbe. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, ali está escrito que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Diz o seguinte, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados por preço. Preço de sangue na cruz. Então nós não podemos continuar nos alimentando de alimentos que a palavra de Deus proíbe. Por que proíbe? Porque o alimento é imundo. Ele não serve para consumo. Porque prejudica o nosso corpo, prejudica a nossa mente. E nos afasta de ter uma comunhão mais completa com Deus. Então nós somos seita porque ensinamos esses princípios de saúde. Mas isso está na palavra de Deus. Outro ponto que nós somos considerados seitas porque nós ensinamos e acreditamos no dom profético manifestado na vida de Ellen White. Então somos seitas porque acreditamos no recebimento do dom de profecia da parte de Deus manifestado na vida de Ellen White, sendo que o próprio Jesus disse que no tempo do fim haveriam de surgir falsos profetas.
Ora, se surgiriam falsos profetas, deve aparecer também os verdadeiros. Isso está em Mateus capítulo 24, verso 24, que diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, meus amigos, se surgiriam no tempo do fim falsos profetas, é porque deveria haver também os verdadeiros. Porque não faria sentido Jesus falar esse texto. Apocalipse nos deixa claro que esse dom haveria de se manifestar na igreja remanescente do tempo do fim. Isso está em Apocalipse 12, verso 17. Vamos ler esse texto que diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10 responde, diz o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele porém me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, meus amigos, a profecia era um dos dons que haveria de se manifestar na igreja remanescente do tempo do fim. E se manifestou na vida de Ellen White. Você veja, meus irmãos, que os adventistas são um povo muito preocupado em seguir tudo aquilo que está na Bíblia. Uma pessoa que se manifesta como profeta, ela tem que passar pelos testes bíblicos, que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos identificar se realmente aquela pessoa é ou não um profeta verdadeiro, se vem da parte de Deus ou não. E Ellen White ela passa em todos esses testes. Então nós somos considerados seitas por causa disso. E é interessante que a maioria das pessoas que nos acusam de sermos seitas, porque acreditamos no dom profético de Ellen White, sequer leram um único livro da senhora White. Então dizem aquilo que não tem conhecimento nenhum, deturpam aquilo que não tem o menor conhecimento. Então eu convido você, se caso você que está nos assistindo agora tem esse pensamento de que a igreja adventista é seita porque acredita no dom profético de Ellen White, leia os escritos de Ellen White e tire você mesmo a prova. Compare os escritos dela com o que está na Bíblia, veja se ela ensinou algo contrário às escrituras. E aí você vai saber se ela é ou não uma profeta verdadeira. Mais um ponto. Nós somos considerados seitas porque acreditamos na doutrina do juízo investigativo. Então, nós acreditamos na doutrina do juízo investigativo, no dia tipológico da expiação e intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial. Queridos, isso está na Bíblia. Atos capítulo 17, verso 31 diz o seguinte: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, Jesus Cristo, e destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus estabeleceu um dia que ele há de julgar a todas as pessoas, isso está na Bíblia. 1 Pedro 4,17 diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então o juízo começaria pela casa de Deus, por aqueles que professam aceitar a Jesus como seu Salvador, e isso está na Bíblia. O Senhor Jesus intercede por nós aplicando seus méritos obtidos na cruz. Nós somos considerados seita porque acreditamos que Jesus está no santuário intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2 diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Isso está na Bíblia. Jesus Cristo está neste momento no santuário, intercedendo por nós, realizando o juízo. Não que ele precise investigar alguma coisa para descobrir alguma coisa, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo. Mas nós devemos entender que estamos num contexto de um grande conflito, onde o caráter de Deus é colocado em prova pelo inimigo. Os anjos não são oniscientes. Os outros mundos habitados,
que Deus criou, porque nós acreditamos, né, que Deus criou outros planetas habitados de seres santos que não caíram assim como nós, eles também não são oniscientes. Então, o Senhor faz este juízo para deixar tudo às claras, tudo limpo diante de todas as pessoas. Por que fulano de tal se salvou, está no céu, por exemplo, né? Vai estar no céu futuramente, quando Jesus voltar? Então Deus ele faz esse juízo também para mostrar para o universo que ele é justo e que a sua justiça é perfeitamente justa, não é como a justiça do mundo, que é distorcida. Então nós somos seita porque acreditamos nisso, mas isso está na Bíblia. E por último, o último ponto que eu quero destacar aqui, nós somos considerados seita porque nós ensinamos a doutrina do aniquilacionismo, ou seja, que aqueles ímpios que não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles serão aniquilados, eles serão destruídos, assim como o próprio Lúcifer, como o próprio diabo, Satanás e seus anjos serão destruídos. Eles não vão ficar queimando no inferno eternamente. Nós não acreditamos nisso. Será que isso está na Bíblia? Óbvio que sim. Malaquias capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: porque eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então, meus amigos, aqui está dizendo esse texto que essas pessoas elas serão destruídas e não lhe restará nem raiz nem ramo. Eu quero ler um outro texto aqui em Salmos, capítulo 37, dos versos 10 e também o verso 20. O verso 10 diz o seguinte: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Ou seja, o ímpio será destruído, deixará de existir, vai virar cinza. Verso 20 diz o seguinte: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados. Olha aqui, ó, a doutrina do aniquilacionismo, e se desfarão em fumaça. O próprio Lúcifer será destruído. Isso está lá em Ezequiel, no capítulo 28, verso 18, que diz o seguinte. Vamos ler junto esse texto. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então esse será o destino de Lúcifer, ele será destruído, será aniquilado e irá virar cinza e pó diante de Deus e dos seus santos. Não vai ficar queimando no inferno, como a maioria hoje dos cristãos acreditam. Para finalizar, meus amigos, esse nosso estudo, essa nossa reflexão aqui, você sabe quais outras pessoas eram também conhecidas e chamadas de seita? Quando a gente vai para o livro de Atos, no capítulo 24, verso 14, está escrito o seguinte: porém, confesso-te que, segundo o caminho, aqui chamavam do quê? Seita. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que ele, antes de ter aquele encontro com Jesus na estrada para Damasco, ele perseguia as pessoas que eram chamadas de seita, a seita do caminho. Porque Jesus dizia, né, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então os cristãos primitivos do primeiro século, eles eram conhecidos como seita também. Então, meus amigos, se nós somos considerados seita, porque ensinamos e guardamos tudo que está neste livro, conforme a lei e os profetas, que assim seja, que sejamos chamados de seita. Mas na verdade, meus amigos, seita são aqueles que guardam o domingo,
que é um dia que não está na palavra de Deus, que acreditam que o ser humano tem uma alma imortal, que acreditam no inferno de fogo que vai queimar eternamente, que o diabo e seus anjos vão ficar lá comandando o inferno como se fossem o chefe do inferno, recebendo as pessoas ali que morreram e não aceitaram a Jesus. Seitas são aqueles que ensinam que Jesus Cristo morreu na cruz e agora nós estamos livres para comer qualquer tipo de alimento que você quiser. A carne de porco, por exemplo, está liberado, porque Jesus morreu na cruz e aboliu a lei. Isso sim, irmãos, são seitas. Então, toda vez que você ouvir falar que os adventistas do sétimo dia são seita, saiba que isso é uma grande falácia e uma grande mentira. Os adventistas do sétimo dia são um povo que não tem outra preocupação a não ser ensinar tudo o que está na palavra de Deus. Assim como Jesus Cristo disse, né? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os todas as coisas que eu vos ensinei, porque essas pessoas guardem também. É isso que nós fazemos. Então nós não somos seitas de forma alguma. Nós somos cristãos bíblicos. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado a abrir mais a sua mente com relação à palavra de Deus e que você possa continuar estudando a Bíblia, guardando as coisas nela escritas e ensinando também as pessoas a guardarem. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.